Fala galera, beleza? Bom, há umas 3 a 4 semanas, dependendo a quanto esse vídeo sair, quando ele vai sair, lançou um novo jogo de Five Nights at Freddy's, o Secret of the Mimic. E eu até fiz um roteiro sobre esse vídeo para uma história toda bonitinha, um roteiro, blá blá blá. Mas como é mais para dar minha opinião e pontos que eu gostei desse jogo, eu resolvi só deixar esse roteiro aqui pra mim me conseguir me achar em alguns pontos da gameplay que eu gostei de fato, tipo assim, alguns pontos muito legais que eu gostei e alguns que eu não gostei, pra mim não acabar me perdendo aqui. Bom, eu confesso que me surpreendi pra esse jogo, porque eu não tava esperando tanta coisa pra esse jogo, porque dessas novas linhas aí dos novos jogos de FNAF, esse novo rumo que a franquia tomou, eu confesso que eu não gostei tanto desse rumo. Na verdade, eu não gostei tanto desse rumo. E bem poucas produções eu gostei de fato, que eu falei assim, ok, esse jogo é bom. E bom, eu não esperava tantas coisas desse jogo de FNAF, já que ele ia fazer uma das coisas que eu mais odeio quando franquias fazem, que é voltar para trás em pontos que, tipo, não são tão necessários e que eu acabei acertando. Esse jogo ele não agrega muito, tipo assim, ele agrega, vocês vão estar falando já nos comentários, o jogo ele tem muitos detalhes, mas eu tô falando assim, detalhes realmente importantes, tipo assim, boom, caraca, que legal, mas tipo assim, detalhes ali minúsculos. Então eu vou fazer um pequeno resumo aqui do jogo. Bom, a gente controla o Arnold, que é um funcionário da FESB, e que a missão do Arnold, que é o protagonista desse jogo, é invadir uma empresa de um cara chamado Adrian Murray. E para roubar, quer dizer, pegar o que é de direito da FESB, que são os projetos desse Murray. Bom, é isso, o jogo tem essa ideia da gente invadir essa fábrica, que esse maluco aí, o Edwin, ele faz fantasias e outros projetos de atração, tal, invenções malucas aí, cabideiro que aumenta e tem gente falando que o cabideiro ficou do tamanho da casa e essas coisas aí estranhas. Bom, eu tenho um certo preconceito com o Mimic, desse plot do Mimic dele ser um novo, entre aspas, vilão. Eu vou falar bem sinceridade com vocês não vão jogar esse jogo, porque a gente tá acostumado a, tipo assim, porra, FNAF vai agregar coisa de William Afton, alguma coisa assim do tipo, até da Vene, que eu tava me acostumando já com a Vene. E não, é só pra explicar o cara que fez o Mimic do porquê, né? Tipo assim, é uma das coisas que eu gostei desse jogo. E bom, como ele é um jogo de terror, ele consegue deixar bem incomodado com esses terror de hoje em dia, que tipo, é basicamente perseguição, se esconder, perseguição, se esconder. E bom, né, tem algumas coisas nesse jogo que ele consegue me deixar incomodado, tipo assim, na questão de terror, de medo realmente, tipo assim, de você ficar tipo incomodado, que é na parte da Jack, que ela persegue a gente pelos dutos de ventilação, e como quase todas as fases de perseguição de hoje em dia de jogos de terror, são lugares pequenos, e por ser pequeno você está escutando o bicho vindo, correndo, bufando no seu cangote, vai te dar medo. E outra coisa também, que é um pequeno detalhe que eu acho que muita gente deve passar despercebido, é que quando a gente se esconde, quando o Mimic vê a gente, fica com um barulho muito alto de pegadas, que a gente nunca sabe se ele tá no outro lado do armário, tipo assim, só te olhando, esperando você sair, ou no outro canto do mapa, porque, tipo, não sei, eu não consegui ter essa noção. A outra parte que me deu um nervoso assistindo, né, que eu não joguei, foi a primeira parte do Big Top. Sim, é o primeiro Music Man, tudo é copiado nesse jogo. Basicamente é isso, o plot do jogo. Bom, falando em Music Man, cara, é incrível como esse animatronic tem aparecido em todos os jogos após o FNAF 6. Ele aparece em todos, quase. Acho que em todos. Acho que mais risco é dizer que ele aparece em todos. Cara, a primeira aparição desse Big Top aí é numa espécie de circo em que a mecânica é não fazer barulho perto dele, nos manequins que emite som, porque senão ele te pega. E se a gente passa por ele despercebido, a gente chega numas salas que a gente tem que fazer uma espécie de ligamento de energia. Se a gente for rápido demais, ele acaba pegando a gente. Se a gente for lento demais, ele acaba pegando a gente. Ou seja, meio termo, você tem que jogar conforme a sorte. Se você fazer um negocinho errado ali, o negócio explode e ele te pega.
Mas enquanto isso, né, que ele tá lá, ele vai se movimentando bem lentamente quando a gente tá ali sob pressão para fazer o ligamento das energias. É meio estranha essa energia, como se fosse uma água que energética. Enfim, estão usando Monster aí para fazer as ligações dessa instalação aí do Edwin Murray. Cara, ele vai muito devagar, mas tipo assim, os passos dele é igual uma aranha, tipo assim, é como se tivesse uma aranha pisando num carpete, fazendo aquele barulhinho bem escroto. E quando a gente olha pra trás, cara, ele tá bem assim, bem lentamente botando a pata pra dentro da sala. E cara, aquilo lá me deixou muito nervoso. Não sei porque eu tenho aracnofobia ou se é porque tá nervoso mesmo. Bom, enquanto a gente acha que a gente se livrou desse Big Top aí, Tickets Please, ele volta de novo perseguindo, quebrando tudo. Ele volta em cima do telhado, do nada, e persegue a gente de novo. Ele quebra tudo, a gente cai dentro de um corredor, de uma instalação embaixo, enquanto ele ataca as patas dele atrás da gente, quebrando tudo, e no final ele volta de novo. De novo! Eu sempre volto, tem um novo dono aí, né, pelo visto. Outra parte que também me deu medo e que, tipo assim, eu olhei assim e falei assim, cara, isso aqui tá realmente bem feito, os caras gostaram de fazer essa parte. Foi a parte que a gente tem que fugir do Tiger Rock, que é o tigre com dois olhos de cores diferentes. Bom, que a gente, basicamente, a gente entra num cômodo imenso que é tudo escuro e fica pequenas lâmpadas formando luzes no chão. E se a gente não ficar nessa luz, ele ataca a gente. E, cara, isso aí é muito perturbador, na minha opinião. E tem alguns jumpscares que estão bem feitos, como por exemplo o Big Top. Dá pra ver que eu gostei bastante do Big Top, porque eu tô falando dele tem uns 4 minutos. Mas eu gostei bastante que, tipo assim, o jumpscare dele é basicamente ele te pega e taca dentro de um compartimento dele. É meio Circus Baby das ideias. E é isso, os jumpscares são muito bons desse jogo. Cara, eu não tenho muito a reclamar desse jogo, essas coisas que eu falei, eu gostei bastante dessas mecânicas, dessas fases, desses personagens. Quase não tem nenhum personagem que eu falo assim, cara, que bosta. Não tem nenhum personagem que eu falo isso, todos são bem feitos. Eu vou falar apenas duas coisas que eu não gostei desse jogo. Como eu falei, são coisas que eu não gostei, então não quer dizer que sejam ruins, são coisas que eu, JC, não gostei. Bom, a primeira coisa é a mecânica principal desse jogo, que usa as portas com senhas. Tipo, desde o Secret Breach a gente está usando coisas para entrar em salas. Por exemplo, no Secret Breach a gente precisava usar o Fred, o Glamrock Fred, para acessar portas, ou precisava usar passos, enfim. No Ruin a gente também precisava fazer isso. Então tinha uma espécie de mecanismo que a gente botava numa chave e ela gerava. E aqui é o mesmo mecanismo. Cara, tem portas que a gente tem que ficar olhando senha espalhadas pelo mapa pra gente ir botando essa senha. E tipo, tem vezes que essa senha tá em ordem aleatória. Por exemplo, tinha placas assim, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser uma sequência numérica de algarismos assim, tipo assim, pode ser 4, 1, 3, 5. É bizarro. Isso, cara, pra mim foi muito maçante, porque eu não vou mentir, eu pulei as partes que tinha esses puzzles muito chatos. E cara, a primeira coisa que eu falo também desse jogo é tipo assim, se você não gosta dessa nova linha de FNAF, você vai demorar muito pra ter um carinho pelo jogo. É um carinho não, a aturar o jogo. Tipo assim, eu só comecei a falar assim, ok, o jogo tá legal, esse jogo é bom. Lá na parte da enfermeira que eu não decorei o nome, mas tipo assim, que ela fica fazendo aqueles puzzles que ela fica correndo. É legal essa parte aí. Então, se você não gosta dessa franquia de FNAF, se você odeia esse Mimic, não recomendo que você compre o jogo. É melhor que você só assiste e é isso. Se você gostou ou não, aí você vai ter perdido R$150 para o jogo, né? Bom, uma coisa que eu não vou falar é que esse jogo é ruim, como eu já falei. Esse jogo ele é meio solto. Tipo assim, ele foi anunciado do nada. Foi na semana de 10 anos de FNAF do ano passado. Não via muito motivos para esse jogo existir, mas ele existe. Mas eu acabei deixando de pensar desse jeito à medida que eu fui assistindo o jogo e quando eu acabei de ver o jogo. A gente do fã dos FNAF, a gente está acostumado a cada jogo contar uma parte da história de FNAF. Acabou se quebrando em 1000 pedaços nesse jogo, né?
que envolve muitos personagens, assim como o Secret Breach ou até o FNAF 6, que gira em torno dos 4 personagens principais, os 6 animatrônicos principais. Mas o diferencial de Secret of the Mimic é que o jogo não é sobre a Fazbear, isso aqui lá, ou sobre o Arnold. É sobre o Mimic, não é sobre o Edwin Murray, não é sobre o William Afton. Apesar do William Afton aparecer ali algumas vezes sendo bastante babaca, e o Henry também, de ficar pressionando o coitado do Henry. O quê? O coitado do Edwin. Do porquê o Mimic existe. É uma história até que legal do porquê ele existe, do porquê que o Edwin criou ele. E cara, é legal, vou dar um... Se você não gosta de spoiler, se você não viu o jogo ainda nessa altura do campeonato, depois de mais de um mês dele lançado, pula essa parte, eu vou deixar a minutagem na tela se você quiser pular. O Edwin Murray, ele criou o Mimic para ele substituir a esposa dele. Assim, a esposa dele, que na verdade virou um computador, só que ele criou o Mimic para agir como se fosse a esposa dele. Não é para aquilo que vocês estão pensando, mas só pra ele ser uma mãe na vida do filho dele. Esqueci o nome dele. E por isso que o Mimic existe, né? E depois ele acaba virando até o próprio garoto. O Mimic, ele acaba tendo que interpretar 2 pessoas, a mãe e o menino, já que o menino também ele vai de F, porque... E ele fica tão descontrolado porque o Edwin, ele acaba batendo no Mimic. Porque o Mimic, ele não consegue mais suportar fazer 2 pessoas ao mesmo tempo. E ele acaba deixando algumas coisas saindo do personagem, vamos dizer assim. Então o Edwin acaba quebrando ele de porrada e ele aprende a violência, fica descontrolado a partir desse pontapé aí que o Edwin Murray fez. E cara, eu depois de ver isso eu comecei a olhar com outros olhos pro jogo. Tipo, se nessa linha inteira, desde o Help Wanted 1, passando por todos esses jogos até esse, se esse foi o motivo desse jogo existir, porque não fizeram esse jogo de primeira. Isso que fica na minha cabeça, tipo, tantos jogos que saíram cagados, como Secret Breach, o próprio Ring, que não agrega em nada, existe por causa desse jogo. Por que esse jogo não simplesmente veio primeiro? Então, cara, por mais que esse jogo ele tenha surgido do nada, o Mimic em si, ele só aparece no final. Tipo assim, o rosto do Mimic em si, durante o jogo ele fica te perseguindo, fantasiado de um monte de coisa, mas ele só aparece no final e ele aparece um atacadão, tipo, te perseguindo pelo teto. O Mimic é indestrutível, e os finais desse jogo bem bons, na real, tipo, que eu vou falar. O primeiro final é que você sai da Fazbear com tudo, só que o cara da Fazbear, né, que tá falando com você durante o jogo inteiro, ele começa a dar um stick na voz, falando que ele não mandou o Arnold ir lá pegar a parada, e ele acaba sendo demitido no meio dessa gravação, e do nada um Mimic pula no carro dele, tô falando sério, numa van do Arnold, e faz essa van capotar. E nisso que a gente tá capotado lá no chão, o Mimic chega, a gente pensa que ele vai meter a porrada na gente, ele só pega o negócio de que tá os arquivos do Edwin Murray e vai embora. Outro final, cara, que eu acho que não é o verdadeiro, mas é um final muito legal, é que a gente consegue consertar o Mimic e ele acaba voltando à programação normal, tanto que nessa programação ele acaba imitando o falecido filho do Edwin Murray. Isso, cara, seria o final perfeito pra mim. Só que iria meio que anular todos os jogos que o Mimic é o bicho atacado ruim. Então, cara, a nota pra esse jogo é 6/10. Ele só não levou um 10 pelas aquelas coisas que eu disse, que é meio... meio maçante, cara, esse bagulho de senha, fica pegando senha, coletando presente ali, aqui, ali, toda hora, é muito chata. As músicas desse jogo são legais, os personagens são legais, o Mimic, até o próprio Arnold, os próprios animatronics principais, o Help lá, é muito legal. Eu gosto dessa estética, desses visuais assim, meio retrô. E é isso. Todo esse jogo ele é bem feito. Esse jogo ele é muito bem feito. Ele não é um Secret Breach que lançou tudo cagado. Bom, esse é um bom jogo da franquia Five Nights at Freddy's. Mesmo que o jogo não tenha mais 5 noites, mas sim só uma. O segredo da porra do Mimic, caralho!